Bíblia tinha razão? E será que nós vamos responder hoje, né? Enquanto isso, você vai dando uma olhadinha lá na panela, né? Ver se o arroz não tá queimando, aquela coisa toda. Ah, chega de comer arroz queimado, meu irmão. Pai do céu, semana toda vocês comeram arroz queimado. É até bom, né? Eu gosto daquele pegado, né? Que eu não tenho pegado, né? Até gosto, mas todo dia, né? Ninguém merece. E os meninos estão chegando, então. Tá quase na hora de buscar os meninos na escola. Enquanto não dá a hora de buscar os meninos na escola, vamos para o nosso quadro Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Hoje nós vamos responder a pergunta do nosso irmão Nemuel Antunes. Ele é da cidade do Rio de Janeiro, Brasil! E ele quer saber como entender o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 21 e 22, que fala em despojar ao Egito. E tantos outros textos, né, semelhantes. Se há mandamento que diz não roubarás. Não acredito. Hoje está lá na Bíblia, tá lá na Bíblia, não roubarás. Tá lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 15. O problema é que o pessoal não lê a Bíblia. O pessoal não lê a Bíblia e fica dando morro em ponta de faca, aquela coisa toda. Mas vamos ler a Bíblia, Então vamos lá. Com a ajuda de Deus, nós tentaremos elucidar esta pergunta que não quer calar. E o que parece? Parece mais uma contradição bíblica, né? Não acredito. Parece, mas não é, né? Vamos explicar aqui esse negócio direitinho aqui, né? Sobre o mandamento divino de não furtar, né? Parece assim uma contradição. Êxodo 20, versículo 15. Então, por analogia, também não roubar, que fala de tomar com violência, né? Tomar com violência. Porque furtar é uma coisa, furtar é sem violência e roubar é com violência. Não acredito. Tudo é roubo, né? Tudo é roubo, né? Mas é assim mesmo, porque para uns é furtar. Furtar é o que os políticos lá de Brasília fazem, né? Alguns, não é todos não, né? 99%. Lula e companhia. Não pode falar não. Meu pai do céu. Jesus do céu, meu pai do céu. O Xandão deve estar me ouvindo. Ai, meu pai. A gente se mete em cada confusão. Por falar a verdade, né? Então vamos lá. Então, não roubar. Que falar de tomar por violência. E o despojo que os israelitas fizeram aos egípcios por ocasião do êxodo. Vamos fazer aqui algumas considerações. Temos que fazer aqui algumas considerações. Primeiro lugar, apesar de a palavra despojo lá no hebraico, natsal é a palavra, significa a priori tirar a força. Em sentido secundário, o segundo, o respeitável Strong, ele nos diz que também está incluso na palavra resgatar, recuperar e tirar com ou sem violência. Eita, glória! Então tá aqui, né? Glória! Então é perfeitamente aceitável isso. Resgatar, recuperar, tirar sem violência. Segundo lugar, cerca de 400 anos antes, o Senhor revelara ao patriarca Abraão, lá no hebraico, né? Abraão, que seus descendentes, ao saírem do Egito, eles levariam a justa recompensa pelo serviço forçado que seriam submetidos. Eita, glória! Uma promessa. Glória! Deus prometeu a Abraão, o Abraão. Se acalme, irmã. Opa, epa, pera. Acalme ela aí, irmã. Acalme ela. Calma.
Muita calma nessa hora, minha irmã. Ai, 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 ai. Essa irmã, ela é exaltada. Então, tá lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 14, né? Que Deus prometeu. Terceiro lugar, o Senhor Deus, ele falara a Moisés que ele mesmo agiria no coração dos egípcios, fazendo os israelitas acharem graça, entendeu? Então, ou encontrar benevolência em outras traduções, ganhar favor, né? Ganhar favor dos egípcios, várias traduções. Tenham boa vontade, na King James ela vai dizer tenham boa vontade. Com isso, nós enxergamos claramente que não houve esbulho possessório da parte do povo de Deus. Afinal, os israelitas, eles pediram e não tomaram. Eita glória! É isso mesmo. Glória, glória, glória! Então eles pediram, eles não tomaram. Então, é só você ver lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 22. Em quarto lugar, foi perfeitamente justo que os israelitas saíssem com o recurso dos egípcios. Por quê? Isso foi como se fosse uma espécie de indenização pelo serviço humilhante a qual eles foram submetidos durante 400 anos. Entendeu? Então, quando o Senhor ortogou a lei no deserto, ordenou-lhes o mesmo princípio, que um servo mandado embora não deveria ser despedido de mãos vazias, né? Ele tinha que receber alguma coisa. Está lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12. Então, nosso Deus, ele é um Deus justo, né? Ele faz tudo de acordo com a sua justiça. Então, assim que eles foram libertos e receberam a indenização deles, Deus também ortogou que quando eles tivessem um servo e que eles despedissem esse servo, que esse servo não saísse de mãos vazias. Em quinto lugar, esse procedimento fez parte da justiça de Deus. Mateus Henry, ele nos diz que, de um modo ou de outro, Deus dará a reparação àquele que for prejudicado. Sim, aquele que, em silêncio, humilde, confiou a Deus a sua causa. Em sexto lugar, Jeová utilizaria de todo aquele material precioso, ouro, prata, tecidos, joias, metais, para que fosse feito um santuário. Eita glória! Eita glória, glória, glória! Para que fosse feito um santuário, certo? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Para a glória de seu nome. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 5, 22. Então, afinal, ele nada deve a ninguém, pois tudo já é dele mesmo. Salmo 24, verso 1, Ageu 2, 8. Então, é tudo dele. Ninguém deve nada a ele, porque tudo é dele. Em sétimo lugar, aqui vocês vai a tese de Karl Marx, né? A tese marxista de que os oprimidos, conforme diz Marx, né, devem usar de violência para tomar os bens dos opressores. Não acredito. Essa é a ideia de Karl Marx, né? Não acredito. Uma ideia rechaçada pela Bíblia. Pois vemos que não houve violência para a aquisição dos bens. Não houve violência para a aquisição dos bens. Mas sim a ação de Deus no coração dos egípcios. A ação de Deus no coração dos egípcios. Então, como formação, Deus disse: eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios. Êxodo 3, 21. E os oprimidos não tomarão nada. Eles não tomaram nada. Eles
pediram. O texto é claro, 3:22 de Êxodo. Eles pediram, eles não tomaram. Entendeu? Então, sendo assim, não houve furto e nem roubo no caso em apreço. Então vamos meditar nas palavras de Agostinho de Hipona. Quando leio um texto das Escrituras e não consigo entender, não há contradição ou erro. O erro. Não há contradição. O erro pode ser do copista, mas não no texto bíblico. Quando eu leio um texto das Escrituras que eu não consigo entender, não há contradição, ou o erro é do copista, ou sou eu que não consigo entender. Tá certo? Então, é o que dizia Agostinho de Hipona. Então, depois de todos esses esclarecimentos, dizemos aqui que não houve furto e nem roubo, mas simplesmente Deus ordenou que os egípcios dessem para eles. E no final, chegamos a mais uma conclusão de que uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. E não tem como questionar com a Bíblia, né? Já dizemos aqui para você que questionar com a Bíblia é a mesma coisa de você estar dando murro em ponta de faca. Então, com a Bíblia não se questiona, tá bom? Então, depois de explicar tudo, a gente agradece seu carinho, sua companhia e a sua audiência. Mandando abraço a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando lá pelo YouTube. Aquele abraço. A minha amiga Noêmia lá na Vila Vitória. Meu irmão Mauro Pires também na Vila Vitória. Abraço a todo o pessoal da área 43 lá da Vila Vitória, curtindo a nossa programação. E todos vocês em todo o Brasil, aquele abraço, que Deus continue vos abençoando. Vamos mandar aqui um abraço aos nossos pastores, mandar um abraço ao pastor Edilson Serrão, lá da área 81, Campo Tirirical. Um abraço também ao nosso pastor, deixa eu ver aqui, o pastor da área de número 23, né? É o pastor Viana, que está lá na 23. Um abraço ao pastor Viana, também acompanhando nossa programação lá na área 23. A gente vai ficando por aqui, vou deixar vocês com a Célio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com a Célio Trindade, trazendo as principais notícias do estado do Maranhão, do Brasil e do mundo. A partir de agora a conversa é com a Célio Trindade.